É uma noite de terça-feira chuvosa. Você está dirigindo por uma estrada secundária tranquila, a quilômetros do posto de gasolina mais próximo, quando ouve aquele barulho rítmico e esmagador de tamp, tamp, tamp contra o asfalto. Seu coração afunda. Você conhece esse som. Você encosta no acostamento, com o pisca-alerta clicando no escuro e sai para a garoa. Você nem está tão preocupado ainda, porque conhece o procedimento. Você vai até a traseira do carro, levanta aquele painel no assoalho do porta-malas e estende a mão para pegar o estepe. Só que sua mão atinge um plástico liso. Você olha para baixo, piscando, achando que talvez esteja procurando no lugar errado. Mas não há nada lá. Nem uma roda de borracha pesada, nem um macaco, nem uma chave de roda. Apenas uma cavidade de plástico moldada, vazia, ou, se tiver sorte, uma pequena bolsa frágil com um frasco de selante e um minúsculo compressor de ar. A confusão vem primeiro, depois a frustração. Este é um carro novinho em folha. Você pagou 40, 50, talvez 60 mil dólares por esta máquina, e, entanto, uma das redes de segurança mais básicas da história automotiva simplesmente desapareceu. Você se sente como se tivesse sido roubado, e, de certa forma, foi. Mas isso não foi um erro na fábrica, não foi um descuido de um engenheiro distraído. O desaparecimento do estepe é uma das mudanças mais calculadas, intencionais e silenciosas na história da transição para o transporte moderno. Está acontecendo com quase todo mundo. Se você comprou um carro nos últimos anos, ou se planeja comprar um em breve, há uma grande chance de estar dirigindo baseado em uma oração e um frasco de selante. Isso não é apenas sobre um pneu. É sobre uma panela de pressão massiva e invisível que envolve governos globais, engenharia de alto risco e uma busca implacável pelo lucro. Para entender por que seu porta-malas está vazio, temos que olhar para as forças invisíveis que pressionam o carro estacionado na sua garagem. Você pode pensar que um pneu de 10 quilos não importa para um SUV de 2 toneladas, mas para um fabricante de automóveis, esse pneu é um pesadelo legal. Veja bem, os governos ao redor do mundo têm apertado o cerco sobre a eficiência de combustível e as emissões de carbono há décadas. Nos Estados Unidos, temos os padrões CAFE, Economia de Combustível Média Corporativa, e na Europa, as regulamentações são ainda mais brutais. Essas leis não são apenas sugestões, são mandatos de bilhões de dólares. Se a média da frota de uma empresa de carros não atingir uma meta específica de milhas por galão, ela é atingida por multas tão massivas que podem destruir o valor das ações da empresa. Cada grama de peso em um veículo é um campo de batalha. Para um engenheiro, um estepe é peso morto. Ele fica lá por 99% da vida do carro não fazendo absolutamente nada, além de prejudicar a economia de combustível. Quando você multiplica esse peso por milhões de veículos, o impacto na eficiência média de combustível de uma marca é impressionante. Ao remover o estepe, o macaco e as ferramentas, os fabricantes podem eliminar 15, 20 ou até 25 quilos. No mundo de alto risco de testes de emissões, essa minúscula redução pode ser a diferença entre passar em uma regulamentação ou pagar uma penalidade. Seu estepe foi essencialmente sacrificado no altar da conformidade governamental. É um jogo de detalhes, e sua paz de espírito foi a primeira coisa que eles jogaram fora para manter o navio leve. Mas o peso é apenas metade da história. Se você olhar para a arquitetura de um carro moderno, perceberá que vivemos em uma era de otimização extrema de espaço. Os carros hoje são mais complicados do que nunca. Eles estão repletos de sistemas de suspensão sofisticados, componentes massivos de tratamento de escape para manter o ar limpo e fiação complexa para sensores de assistência ao motorista. E então, há o elefante na sala, a eletrificação. Esteja você dirigindo um elétrico puro ou um híbrido, as baterias são enormes, pesadas e precisam de um lugar para morar. Antigamente, o espaço sob o assoalho do porta-malas era um poço oco projetado para um pneu. Hoje, esse espaço é a propriedade mais valiosa do carro. É onde fica a bateria de alta voltagem ou onde o motor elétrico do eixo traseiro está escondido. Os fabricantes estão essencialmente jogando uma partida de Tetris com o chassi do seu carro.
Se eles tiverem que escolher entre te dar um step ou dar ao carro 30 km extras de autonomia elétrica, o pneu perde todas as vezes. Autonomia vem de carros, steps não. Pelo menos não até você estar parado no acostamento às 2 da manhã. Essa mudança forçou os engenheiros a criarem soluções que parecem ótimas em um catálogo, mas parecem um tapa na cara na realidade. A alternativa mais comum é o kit de reparo de pneus. É uma caixinha contendo um selante líquido e um compressor que se conecta à tomada de 12 volts. A ideia é que você injete o selante no pneu, ele tape o buraco e você siga seu caminho. Parece tecnológico e conveniente até você realmente precisar usar. Esses kits só funcionam para pequenos furos no meio da banda de rodagem. Se você cair em um buraco e rasgar a lateral, ou se o furo for maior que um prego, aquele frasco de selante é tão útil quanto uma pistola de água em um incêndio florestal. Depois, há os pneus Run Flat. Eles têm laterais reforçadas que permitem que você continue dirigindo por cerca de 80 km após a perda total de pressão de ar. No papel, é a solução perfeita. Não há necessidade de parar no escuro, não há necessidade de sujar as mãos, mas há um porém, sempre há um porém. Os Run Flats são incrivelmente caros para substituir. Tendem a proporcionar uma condução muito mais dura e barulhenta porque a borracha é muito rígida e, na maioria das vezes, não podem ser consertados. Se você pegar um prego em um Run Flat, não pagará pouco por um remendo, pagará caro por um pneu inteiro novo. Isso nos leva à parte mais cínica da história, a verdade oculta que as empresas de carros não dirão em seus comerciais. Remover o estepe é uma vitória massiva para o lucro delas. Pense na matemática. Se custa $80 para um fabricante equipar um carro com estepe, macaco e ferramentas, e eles vendem 2 milhões de carros por ano, acabaram de economizar $160 milhões. Isso é lucro puro adicionado ao balanço patrimonial, simplesmente tirando algo de você. Eles enquadraram isso como um movimento em direção à modernidade e eficiência, mas é também um exercício massivo de corte de custos. Eles estão cobrando mais pelo carro, entregando menos equipamentos, tudo isso enquanto transferem o risco para os seus ombros. O perigo real dessa tendência não é apenas a inconveniência, é a perda total da autossuficiência. Por um século, o step foi o símbolo máximo da independência automotiva. Significava que não importa o que acontecesse, você tinha as ferramentas para se salvar. Você podia resolver o problema e continuar seguindo. Ao remover o step, a indústria transformou um concerto de 10 minutos no estilo faça você mesmo em um sofrimento de 3 horas envolvendo um guincho, uma sala de espera e uma conta enorme. Tornamo-nos mais dependentes do que nunca de aplicativos de assistência rodoviária e centros de serviço caros. Quando o kit de reparo falha, e ele frequentemente falha, você fica completamente desamparado. Você não está apenas sem um pneu, você está sem opções. Essa tendência não está desistindo, está acelerando. À medida que avançamos mais profundamente na era dos veículos elétricos, o step está se tornando uma relíquia do passado, como a manivela de partida ou o toca-fitas. Em um elétrico, cada quilo de peso importa ainda mais porque impacta diretamente na autonomia, que é a coisa número 1 com que os compradores se preocupam. Além disso, com os enormes pacotes de baterias ocupando todo o assoalho, literalmente não sobra lugar para colocar um pneu. Estamos sendo condicionados a aceitar um mundo onde não consertamos as coisas, apenas esperamos que alguém venha e leve nossos problemas embora. O step não desapareceu apenas por uma mudança de moda ou uma nova invenção. Ele foi silenciosamente projetado para fora da existência por uma combinação de pressão governamental, a busca por cada quilômetro extra de autonomia e um desejo corporativo de espremer cada centavo de lucro da linha de montagem. Portanto, na próxima vez que você for comprar um carro, não olhe apenas para a tela sensível ao toque ou para os bancos de couro. Vá até a traseira, levante o carpete e procure pelo fantasma do step. Porque se você encontrar um compartimento de plástico vazio onde deveria estar uma roda, você estará olhando para o verdadeiro custo da engenharia moderna. Você estará olhando para um carro que foi projetado para ser eficiente para o fabricante, não necessariamente confiável para você. O step se foi e não vai voltar.
Trocamos nossa independência por um pouco mais de espaço no porta-malas e uma classificação de consumo ligeiramente melhor, e geralmente não percebemos a troca que fizemos até estarmos parados na chuva, olhando para um frasco de selante e nos perguntando como chegamos a esse ponto. A questão é: você está bem com isso? Ou é hora de começarmos a exigir que nossos carros venham com a única coisa que pode realmente nos levar para casa quando tudo mais dá errado? A era do step pode estar chegando ao fim, mas a necessidade dele é tão real quanto antes. Agora que você sabe a verdade sobre o porquê de seu porta-malas estar vazio, gostaria que eu te ajudasse a encontrar uma lista dos poucos modelos de carros novos que ainda incluem um step de tamanho normal ou temporário?